minha ênfase, então, será em cima desses dois eixos que eu estou citando. Acho que você pode mostrar ali. Dá para mostrar? Então, primeiro, essa associação entre projetos urbanos e arquitetura contemporânea, voltada à rentabilidade estética, da exceção e do exclusivo. E um segundo eixo, não tão, o grosso será trabalhado no primeiro, né? O segundo, ligado às tensões entre o estético e o político, intervenções artísticas realizadas em São Paulo, a contrapelo, então, dessas políticas urbanas dominantes. Ele, na verdade, ele é mais um eixo de fechamento para colocar essa dimensão que eu acho importantíssima, né, em relação à resistência a tudo isso, né, que tem sido praticado de alguma forma no campo das artes. A relação entre arquitetura e cidade contemporânea, ela abriga contrastes muito marcantes. Por um lado, então, por um lado, há bairros inteiramente abandonados atualmente, como é o caso de Detroit, que há décadas vem enfrentando o fechamento de empresas e em que recentemente, a partir do estouro da bolha imobiliária nos anos 2000, né, mais de 50 mil famílias foram despejadas por não conseguirem pagar suas hipotecas. Isso significa 50 mil casas que ficaram completamente abandonadas, né? Essa imagem não é uma imagem de algum ângulo específico, né, da cidade. Ela tem grande parte do espaço urbano dela sofre esse tipo de predação e de deterioração que vocês estão vendo nessa imagem, né? Por outro lado, vê-se em solo chinês uma produção avassaladora de construção edilícia, como ocorrendo nessa zona econômica de Shenzhen, em que a arquitetura, antes de mais nada, é um instrumento de valorização do valor. Esse tipo de arquitetura que vocês estão vendo ali, essa aglomeração, né, edilícia em Shenzhen, ela é proveniente de um tipo de desenvolvimento que começou a se dar a partir dos anos 80. A gente mal morreu em 76, né, a virada para o capitalismo começou a se dar a partir daquele período. Em 1980 vão ser implantadas ali naquele solo 4 zonas especiais de desenvolvimento econômico, né, com um desenvolvimento bastante acelerado. Uma delas é essa zona chamada Shenzhen, né? Ali se dá a produção de novas áreas urbanas numa escala de produção, né, e intensidade sem precedentes. E ali se trabalha com o que se tem chamado arquitetura veloz, né, que é uma expressão bastante significativa, né, do tipo de transformação que está ocorrendo na arquitetura contemporânea. Essas duas imagens mostram bem a intensidade, então, do processo de urbanização que está em pauta nessa região, que é uma das 4. Né? Então, vocês podem imaginar esse tipo de produção de espaço urbano se verificando em outras zonas também. A fonte dessas imagens é de um livro do Ren Kuas, né, de um curso de pós-graduação que ele deu no MIT, em que estavam incluídos também alunos chineses, e esses alunos, né, de mestrado e doutorado são também autores de capítulos desse livro. Há um vasto material, né, especificando todo esse processo
de urbanização acelerada que está ocorrendo nessas imagens, nessas zonas especiais. E o que eu gostaria apenas de chamar a atenção para vocês é isso, quer dizer, o que está ocorrendo ali é a produção dessa chamada arquitetura veloz, né, que ela é produzida nesses termos de uma arquitetura de catálogo, né, e que resulta nesse tipo de organização espacial da imagem abaixo, nessa aglomeração, em que a arquitetura ali ela é predominantemente trabalhada como um elemento de valorização do valor. Há um rebaixamento da disciplina da arquitetura, né, muito considerável, tanto do ponto de vista do planejamento urbano, né, que está totalmente excluído, né, nas suas principais premissas. Eu estou falando enquanto o eixo disciplinar, né, que vem de longa data no pensamento na produção da arquitetura. E também o próprio pensamento de projeto, né, ele está totalmente rebaixado, resultando nesse tipo eu diria que até a própria palavra arquitetura, embora a gente use só até por uma questão de comodidade, mas a própria palavra arquitetura fica mal empregada aqui, né, nessa situação em que o projeto está de tal forma rebaixado. Eu acho que seria melhor falar em construção de metragem quadrada. Esse tipo de lógica, é claro que se espalha não na escala, na intensidade como tem ocorrido nos solos asiáticos, né, mas como lógica a mesma que está se verificando aqui em São Paulo, em outras grandes cidades do país, né, sobretudo a partir de 2005. E aqui isso começa de alguma forma a exemplificar três grandes eixos que estão de alguma forma assim caracterizando esse tipo de produção de espaço, né, na contemporaneidade. O primeiro deles é o que eu vou denominar aqui como a produção de um urbano generalizado, né? Essa imagem é bastante significativa, né? Também encontrando essas outras formações, isso para citar apenas aqui no país, né? Mas ele tem se desdobrado em dezenas de grandes cidades, incluindo São Paulo, evidentemente, implicando a ausência de limites e espalhamento de territórios urbanos, em que o espaço comum não é mais a regra. Nessa condição, a totalização da forma urbana tem se tornado progressivamente inviável. Verifica-se a proeminência dos fluxos de rede sobre os lugares, da privatização sobre a vida pública, assim como a separação sobre a ideia de integração, transformando a ideia mesma de urbanidade. O segundo eixo é o dos projetos urbanos, né, em que a produção do espaço urbano tem se submetido a formas de extração de excedente, em que a própria cidade transforma-se em megaproduto, sendo comercializada e consumida por meio de projetos de espetacularização urbana, em que a arquitetura de grife assumiu um papel central. Essa lógica tem acirrado a segregação espacial e aprofundado as desigualdades sociais. Esse vai ser o eixo que eu vou desenvolver com vocês aqui, né? O primeiro eixo, né, então, eu estou citando, mas evidentemente ele, como vocês podem ver, ele é muito mais uma questão de economia urbana propriamente, né, uma vez que a arquitetura nele se encontra, até enquanto projeto, bastante rebaixado. O terceiro eixo são os chamados espaços relegados, nas megacidades, em que assentam-se gigantescas massas de populações despossuídos, né, crescentes nas últimas décadas, como atesta o livro O Planeta Favela, de Mark Davis, para os quais o padrão é a convivência com a não-cidade e a ausência de direitos civis e urbanos. Aqui eu trouxe essas duas imagens que iniciam então o tratamento desse segundo eixo. Essa imagem de Dubai, nos Emirados Árabes, em que se vê a voracidade da produção da arquitetura, na configuração desse eixo urbano, em tão curto período de tempo, num ritmo que foi freado na crise de 68, mas que já no ano passado começou a ser retomado.
se vê também esse projeto, né, do Zaha Hadid em Abu Dhabi e do Tom Wright em Dubai, né, nos anos 90 e 2007, 99 e 2007. Nessa vertente, tem-se uma arquitetura estetizada em grande estilo, produzida por nobres do Star System, com orçamentos altíssimos, bancando elaborações formais e soluções tecnológicas audaciosas em projetos associados à exploração do capital simbólico e das rendas derivadas de empreendimentos voltados à esfera da circulação e do consumo. Essas novas tecnologias lançam mão de estruturas leves, filtros, superfícies como peles e transparências. Trata-se da produção de uma arquitetura de grife posta a serviço de estratégias mercantis associadas ao turismo, esporte, eventos, marketing urbano. É importante notar que essa fase da arquitetura ela é concomitante à instauração, né, evidentemente, do período neoliberal, mas mais do que isso, a marcada perda da força política das classes trabalhadoras que vem se processando desde os anos 70. A partir dessa fase, a arquitetura entra em uma nova fase de percepção, produção e consumo, que é diferente das fases anteriores, né? A mercadoria arquitetônica vai diferir de modo singular quanto à renda e valor da arquitetura moderna. Vocês vão ver então amanhã, né? O movimento moderno teve como seu principal aliado o capital industrial e a ideia de programas que poderiam ser multiplicados em massa. Na fase contemporânea, a arquitetura alia-se ao capital rentista e mobiliza o que David Harvey, em seu livro A Produção Capitalista do Espaço, denomina como a arte da renda, em que se organiza o campo cultural, privilegiando as rendas monopolistas. Arquitetos do Star System consideram cada vez mais, né, que a arquitetura está cada vez mais próxima do universo das marcas. A primeira imagem, né, do Cayan Tower, esse escritório foi um dos mais famosos escritórios norte-americanos de produção da arquitetura moderna, né, o Skidmore, Owings & Merrill. E agora, essa Cayan Tower, que ela foi baseada na rotação da fita, do DNA, ela foi inaugurada há 3 meses atrás. E o Henk Ugas é um dos mais polêmicos arquitetos do Star System, né, com uma produção também teórica, bastante polêmica, não só no campo da arquitetura, né, mas também no campo do ensino, pesquisa e pensamento dessa cidade contemporânea, né. Aqui dá para ver como esses projetos eles rompem como material, como forma, como escala, né, em relação à sua ambiência urbana, se colocando, efetivando como uma marca na cidade de uma forma completamente distinta em relação a como a arquitetura moderna vinha produzindo isso até então. Na ascensão das marcas, as imagens e o nome da marca se superpõem ao produto, acrescentando-lhe um valor de novo tipo, né, uma espécie de renda, né, de representação, uma vez que a marca é uma forma de propriedade que não pode ser generalizada. Então, ela é uma associação entre a lógica estética e a lógica financeira, né, para a obtenção de renda de monopólio, né, nos termos do Hayek. Nessa arquitetura se vê uma manifestação avançada também do fetiche da mercadoria, né, nos trata mais no sentido tradicional só da separação do produto e produtor, mas também agora aqui é uma separação entre o produto e sua imagem, né. E essa imagem, sobretudo a partir dos anos 90, ela circula, né, pelas novas redes de tecnologia disponíveis, popularizadas a partir de então, e ela cria novas formas de extração de renda, né. Então a arquitetura, vocês veem também o tipo de terreno que ela está se efetivando, né, são terrenos bastante privilegiados em relação às cidades, né, eles criam localizações ou eles se apropriam de localizações também segundo a mesma lógica, né. Então ela põe à venda não só o produto, mas também o conceito, o lugar, a experiência que esse lugar proporciona, né, e as imagens circulam atraindo negócios em torno desses ícones que elas representam.
aqui um projeto de Santiago Calatrava, né, que é talvez um dos arquitetos mais reconhecidos, né, espanhóis, e que terá, né, veremos à frente, projetos sendo efetivados aqui no país. Esse modo de tratamento da arquitetura, em seus aspectos projetuais estéticos, tem como referência a década de 70. Né? Então, ali começaram a se processar essas mudanças sistêmicas significativas que atingiram os três pilares que aqui me interessam, né? Cidade, cultura e arquitetura. Então, a minha ideia aqui é reconstituir esse processo, né, a partir dos anos 70, mostrando um pouco como o debate de arquitetura foi se entendendo, digamos assim, se configurando e se transformando nesse período. Então, esses gráficos da queda mundial da taxa de lucros nas grandes potências, nos dão uma ideia da tensão sistêmica ocorrida naquele momento, agravada pela crise do petróleo, recessão, dentre outros fatores. Como se sabe, a reação fortemente conservadora a essa crise, suspendendo vários procedimentos que caracterizaram os 30 anos pós-guerra nos países europeus, a política de pleno emprego, garantia de benefícios sociais e relações econômicas, associada a essa reação conservadora, se dará toda uma mudança na maneira de gestão e de produção da arquitetura. Interessa-me, então, caracterizar a mudança que houve mais especificamente no papel da cultura nesse período, uma vez que sua atuação nas estratégias de acumulação do capital sofreu significativas transformações. Em síntese, né, como se sabe, a cultura se dirigiu para o núcleo dos modos de extração de mais-valia e produção de excedentes e modos de rentabilidade financeira. Nas análises dessas mudanças no papel da cultura e suas consequências para a arquitetura e as cidades, dois autores foram fundamentais, né, ambos marxistas, né, e tiveram trabalhos seminais, os dois lançados nos anos 80. O primeiro deles, o Jameson, né, Frederick Jameson, e o geógrafo, né, inglês David Harvey. Jameson publicou inicialmente esse artigo, né, na New Left Review, Pós-Modernismo, a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio. Depois ele foi ampliado como livro, lançado em 91 e traduzido em 96 para o português. Em 98 ele publicou o The Cultural Turn, a Virada Cultural, que inclui o seu importantíssimo texto, né, Cultura e Capital Financeiro, e alguns capítulos desse livro foram traduzidos no Cultura do Dinheiro, publicado aqui em 2001 pela coleção Cara Esquerda. E o Harvey publicou em 89 essa Condição da Pós-Modernidade, traduzido em 92, e depois ele continua nessa pesquisa, que tem sido, no meu entender, talvez o autor mais importante, né, contemporâneo, e que, para se debater essa nova situação do urbanismo contemporâneo, né, é o David Harvey. Então eu vou retomar um pouco a discussão inicial do Jameson em relação à arquitetura, né, e a cultura, evidentemente, e depois vou retomar as colocações do Harvey em relação à cidade. Né. Com isso a gente pega os dois eixos principais que nos interessam. Então, o emprego do termo pós-moderno, que depois foi progressivamente abandonado, ele estava nos dois trabalhos citados, né? E o Jameson utiliza esse termo ao nomear as marcantes diferenças e distinções então relevantes no campo cultural. Sobretudo, ele está lendo, sobretudo, a produção dos anos 60 e 70, né? No campo cultural, com respeito às produções de caráter modernista. Tratava-se de mudanças de estrutura e não mais de mudanças periódicas. O pós-modernismo, para ele, era uma dominante cultural e não um estilo. No sentido como a primeira leitura que se fez dessas imagens, sobretudo da Piazza d'Italia, era de que seria um novo estilo, né? E o Jameson se contrapõe, então, a esse tipo de leitura. Ali, as posições contra o modernismo eram incisivas, contrapondo-se tanto à arquitetura moderna quanto ao urbanismo, que teria destruído as redes de vizinhança da cidade tradicional. Uma autora nessa época, né, Jane Jacobs, que vai fazer quase que uma defesa, né, da cidade tradicional, dessa segurança que se tem pelo uso da rua, dos espaços públicos, no modo de vida das grandes cidades, né. Esse
isso bem anterior a esse trabalho do Jameson. Via-se ali, então, ler o Jameson, né, nesse tipo de produção da arquitetura do espaço, via-se um apagamento da distinção entre a cultura de massa e a chamada alta cultura, distinção essa que estava na base da noção da indústria cultural proposta pelo Adorno. Muito do que se chamou pós-modernismo tinha fascínio por essa mistura, né, e pelo que até então era considerado kit ou menor. Né. Observou-se o florescimento de uma arquitetura pós-moderna, sob o domínio inicial dos Estados Unidos, como são esses casos, né, e também aqui, né, apoiado no patrocínio de empresas multinacionais e apresentando uma nova figuração em modos distintos de espacialização. Aqui eu chamo a atenção que vocês veem tanto nesse anterior, né, quanto aqui, nesses trabalhos, você ainda lê uma estrutura tradicional em que há um rebuscamento, uma decoração, né, uma certa dinâmica estética ocorrendo, agregada, digamos assim, uma estrutura bastante tradicional. Né. E isso, se vocês considerarem as imagens que eu mostrei inicialmente, vocês veem que houve uma considerável mudança, né, porque a própria estrutura é que foi estetizada a partir daí. Né. Não é uma estrutura tradicional que é decorada, mas ela mesma que passa a ser estetizada. Nesse cenário de Jameson, né, não se afirmava que toda a produção cultural então era pós-moderna, mas que esta era, como mencionava, uma mudança, uma dominante cultural pautada em um enfraquecimento da historicidade, tanto nas relações com a história pública, quanto nas formas de temporalidade privada. Em relação ao papel da cultura, Jameson propôs a hipótese, na época, nos anos 80, então, de uma mutação fundamental do seu papel no mundo do capitalismo tardio, né, incluindo-se uma modificação significativa de sua função social. A questão que Jameson trazia é de que essa semi-autonomia da história da cultura fora destruída pela lógica do capitalismo tardio. Né. Mas o fato de que a cultura não mais desfrutava de uma autonomia relativa que tivera em momentos anteriores, não implicava afirmar seu desaparecimento. Ao contrário, ele afirmava, e eu cito, né, então a dissolução da esfera autônoma da cultura deve ser antes pensada em termos de uma explosão, uma prodigiosa expansão da cultura por todo o domínio social. Essa mudança tinha sérias implicações para as concepções radicais acerca da natureza da crítica. Passando pela ideia de negatividade e oposição, compartilhava-se do pressuposto da distância crítica, ou seja, de uma distância estética mínima que possibilitasse colocar o ato cultural fora do ser massivo do capital e atacá-lo a partir daí. A distância estética era justamente o que estava sendo abolido no novo espaço da cultura. Né? E a linguagem da computação parecia ser fraca e inadequada, dizia Jameson, para se dar conta, teoricamente, daquela situação. Jameson, evidentemente, está tratando dessa tendência de totalização da cultura da imagem, para o qual a arquitetura vai ser um veículo privilegiado, né? E toda a difusão no campo social, se aproximando aqui da discussão do Debord sobre a sociedade do espetáculo, né? Que eu no momento não vou entrar. Né? Eu vou direto tentar trabalhar a efetivação desse tipo, né? Dessa economia da política da cultura no âmbito da arquitetura e das cidades. Então, no plano das cidades, e agora eu me aproximo então das teses do Harvey, no campo dos processos urbanos, essas transformações ocorridas a partir dos anos 70 estão associadas à ruptura da ideia modernista de planejamento e desenvolvimento urbano, passando-se à valorização do projeto urbano focalizado. Então essa é uma mudança significativa. Você sai da ideia de planejamento, onde ainda se pensava uma totalidade, a cidade como totalidade, que poderia, no âmbito do planejamento, né, ser considerada sob controle, e se abre mão disso e se passa agora a pensar o espaço segundo fragmentos específicos escolhidos, né? Se passa do projeto urbano. Essa passagem é bastante significativa do ponto de vista político. Essa ideia modernista pautava-se em planos urbanos pensados em larga escala, de alcance metropolitano, associados à noção de racionalidade, eficácia e funcionalidade, usualmente tomada como monofuncionalidade, que foi todo o raciocínio, enfim, de Brasília, das 4 funções da Carta de Atenas, né, que caracterizava propriamente o urbanismo moderno.
A mudança se dá no sentido de considerar agora o tecido urbano como algo necessariamente fragmentado, como uma colagem de usos e reunião de formas passadas por vezes superpostas. Passa-se então da ideia de plano urbano a de projeto urbano, e passa-se a valorizar nesses núcleos setorizados histórias locais, tradições vernaculares, gerando edifícios que carregam formas espetaculares. Aqui a estética da diversidade entra em cena, né? E aqui de novo uma ruptura bastante significativa com o moderno, né? Em que havia uma linguagem chamada do estilo internacional que unificava, digamos assim, toda essa produção, né? Agora não, é a estética da diversidade que assume a dianteira, né? Há uma nova ênfase em arquitetura, no campo da arquitetura, né? Em relação ao capital simbólico, na acumulação de técnicas e materiais suntuosos que atestam a distinção de quem os possui e usufrui. A linguagem da arquitetura se dissolve em jogos de linguagem altamente especializados, né? Cada qual apropriado a uma comunidade interpretativa bem distinta. Essa acepção de jogos de linguagem, evidentemente, está ligada a todo o trabalho do Lyotard, que ele está lançando no final, justamente, né, dos anos 70, a produção pós-moderna, em que ele está afirmando ali, como citado, o ecletismo é o grau zero da cultura geral contemporânea. A arquitetura modernista, como vocês veem essas imagens, né, ela foi atacada no que se dizia ser sua pobreza simbólica, seu zoneamento monofuncional, aliado à sobriedade de seus volumes, que eram pensados no risco da geometria euclidiana, ortogonal, prismática, e na afinidade com a ideia de seriação industrial, a dar conta de demandas de massa. A própria ideia de Le Corbusier, de máquina de habitat, está ligada a isso, né? Agora, como eu disse, né, a própria estrutura, né, se utilizando evidentemente de avanços na tecnologia, de materiais, mas ela mesma é estetizada, né, na sua essência. Essa torre Agba do Jean Nouvel, que está em Barcelona, em seguida eu vou mostrar depois uma outra imagem onde vocês poderão ter uma apreensão melhor dela em relação à discrepância dela com o tecido urbano, né? Quer dizer, além da estetização, ela é fálica, né, propositalmente, ela é um elemento que chama, que tem essa simbologia, que faz parte, inclusive divulgado nesse sentido, e ela ainda sofre uma segunda carga de estetização que é dada por esses trabalhos com a fachada, né, com essa luminosidade toda variando segundo programações de computação, quer dizer, extremamente espetacular, né, no sentido do fetiche. Então, se até os anos 60 pode-se dizer que os governos urbanos tinham uma abordagem administrativa, né, em relação às verbas federais reconhecidas, né, a partir dos anos 70, com a reestruturação econômica em curso devido à recessão de 73 e à desindustrialização ocorrendo em várias grandes cidades do hemisfério norte, inicia-se um processo de competição entre as cidades por atração de capital, né, e uma outra postura dos governos. Essa outra postura é do chamado empreendedorismo urbano, né. O empresariamento da produção da cidade é o processo correlato da financiarização. Na década de 70, iniciando-se na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, né, houve uma drástica redução de repassos federais para os municípios. Isso passou a estimular esse modo, né, de trabalho do empreendedorismo urbano nessas cidades, inicialmente desses dois países, como resposta a novas formas de captação de capital. Nessa competição interurbana, que se instala a partir de então, dar determinada imagem à cidade através da organização de espaços espetaculares e cenográficos se tornou um meio de atrair capital e pessoas solventes, processo que se liga diretamente à expulsão dos pobres das áreas visadas, né, fomentando a gentrificação ou o enobrecimento dessas áreas. A base desse empreendedorismo urbano assenta-se na colisão entre Estado e empreendedores privados, tendo como principais elementos, primeiro, a noção de parceria público-privada, né, em que a iniciativa privada local se associa ao uso dos poderes governamentais locais na busca de fontes de financiamento e investimento direto. Essa atividade da parceria, chamada PPP, né, pela mídia, é empreendedora na execução e especulativa no projeto, e sujeita a todos os riscos associados aos desenvolvimentos especulativos, né,
ao contrário do desenvolvimento racionalmente planejado e coordenado. Via de regra, o setor público assume os riscos e o setor privado fica com parte significativa dos benefícios. Em terceiro lugar, o empreendimento urbano volta-se mais para a economia do local do que a do território. Agora interessa mais o lugar pontual, então associado àquela ideia de projeto urbano, lugar pontual, mobilizando a arquitetura para a construção então de centros de varejo, centros culturais, de entretenimento, museus, enfim, com o argumento de que esses projetos lançariam uma sombra benéfica para toda a região urbana. Em seus discursos, utiliza frequentemente a metáfora da metástase benigna. Desvia-se a atenção e os recursos de problemas mais amplos que afetariam o território como um todo. Em síntese, esse novo empreendedorismo urbano se apoia na PPP, né, enfocando o investimento e desenvolvimento econômico por meio da construção especulativa do lugar, em vez da melhoria de condições do território específico. Quais são as estratégias desse empreendedorismo urbano? Primeiro, a exploração das vantagens específicas do lugar para a reprodução de bens e serviços. Algumas vantagens surgem de recursos como naturais, né? Localização, paisagem, clima, né? Outros podem ser criados como meio de investimentos públicos e privados em infraestrutura, comunicações, transportes. As regiões urbanas buscam competir na divisão espacial do consumo, no turismo, por exemplo, e aí entram os polêmicos projetos de requalificação urbana, de inovação cultural, novos projetos arquitetônicos de marca, etc. A cidade ela tem de parecer um lugar inovador, estimulante, criativo e seguro para se poder visitar, consumir e viver. E as artes, nesse meio, incluindo-se a arte pública, né, são instrumentalizadas como criadoras de um clima de otimismo. As artes podem ajudar as pessoas a acreditarem em si mesmas e em sua comunidade, dizem os gestores, né, desse tipo de ideologia. Eu vou agora em seguida mostrar as três vertentes desse empreendedorismo urbano, né, três principais. A vertente mais ligada ao mercado, mais ligada à cultura e aos esportes. Então, primeiro, onde esse tipo de ideologia iniciou foi em Baltimore, né? Após o assassinato de Martin Luther King, né? Houve a preocupação sobre se haveria alguma maneira de se unir a cidade. As disfunções ameaçavam a vitalidade do centro e os investimentos já feitos. Em 69 havia 35 mil operários nas fábricas de aço da cidade. Em 85, 10 mil. Então a cidade ela já vinha em decadência muito marcada. Como uma resposta a esse tipo de crise, surgiu a Baltimore City Fair. Em 1970 ela recebeu 340 mil visitas. 3 anos depois ela recebia 2 milhões de visitantes. Grupos étnicos lucraram com a venda da etnicidade. Construiu-se um aquário, esse aquário nacional, centro de convenções, hotéis. No entanto, a imagem de baixo significa depois uma ampliação feita nesse mesmo aquário. No entanto, o impacto desses ganhos para a pobreza e a falta de habitação e assistência médica para os pobres daquela cidade foi absolutamente insignificante. Então havia toda uma ideia de reconstrução de uma nova parte da cidade, né, ligada ao ancoradouro, às margens, né, da cidade em relação ao civil, e que tentava, na reconstrução dessa parte, deslocar um pouco a imagem de pobreza da cidade. E, como eu disse, né, todo esse deslocamento e os ganhos advindos daí pouco se espalharam em termos de habitação, transporte, saneamento para as populações de baixa renda. Isso acaba gerando um modelo, porque efetivamente um ciclo econômico ele começa a ser estabelecido a partir desse tipo de feiras, né? Isso vai começar a se espalhar em outras cidades, sobretudo nos Estados Unidos e Inglaterra, né? Aqui eu mostro esse mesmo tipo de projeto se dando no Fisherman's Wharf, em São Francisco, mas isso vai ser repetido
em Boston, em Nova York, nas Docklands, Nova York, também em Los Angeles, em Londres, né, em Liverpool. Isso acaba virando, de alguma forma, um modelo de desenvolvimento de empreendedorismo urbano se aplicando em várias cidades. A vertente culturalista, né, desse empreendedorismo urbano, ela é inaugurada com o Bubu, né? Eu, antes de vir para cá, acabei de ler a notícia de que em São Paulo, no Brasil, vão receber uma filial do Bubu, né? E aqui, então, ele instaura esse paradigma dos edifícios ligados à cultura, né? Essa receita de investimentos culturais sendo inaugurada nesse momento, em 77, no Marré, né? Ele foi um projeto de higienização mesmo, social. Ele foi utilizado para mudar o caráter dessa área que estava toda deteriorada. Foi um elemento sofisticado, cultural, público no entorno, né? Começou a haver toda uma movimentação de jovens, cafés, livrarias, mudando todo, inclusive o preço de um metro quadrado, uma área, um arco, né, de radiação muito significativo. Esse lugar passou a ser um dos mais visitados de Paris, com forte impacto na sua urbanidade, né? E ele se inseria na premissa do Mitterrand de que a cultura é o petróleo da França, né? Trata-se aí de uma estratégia urbana associada a uma estratégia cultural, né? Em consonância, né, a partir daí, e que vai gerar uma série de uma multiplicação de edifícios culturais pela cidade. A partir da década de 80, as tecnologias computadorizadas dissolvem essa necessidade de conjugar a produção em massa com a repetição em massa, né, permitindo aí uma produção flexível de produtos quase personalizados em grande variedade de estilos. Isso terá um impacto enorme na produção da arquitetura. Nos anos 90, o terceiro eixo, né, comentado é o de Barcelona, que vai então reconfigurar toda uma organização da cidade, de um enorme trecho da cidade, em função dos Jogos Olímpicos, então, de 92. Na época, Barcelona gastou 5,5 bilhões de dólares para se preparar para esses Jogos Olímpicos. Um momento em que o geógrafo e urbanista Jorge Borja, em conjunção com o Oriol Rigas, né, eles se tornaram consultores internacionais para esse tipo de formulação, né, chamada planejamento estratégico, que ficou então diretamente ligado a esse tipo de investimento em Barcelona. Isso teve um impacto ideológico tão grande que ele chegou a ser contratado aqui para Santo André e fazer projetos urbanos aqui para Santo André. Um problema que a Barcelona estava sofrendo, né, a partir de então, era, no seu período de redemocratização, né, era enfrentar a perda de indústrias, e grande parte das cidades estava então para um fundo de uma zona industrial e o porto, né, sem nenhum interesse. Os arquitetos promoveram uma radical transformação da cidade, da sua morfologia básica, que, como vocês veem aqui, apontada em quadras regulares. E na imagem da direita vocês podem ver uma imagem mais recente. Ali está, no centro dela, a Torre Agbar, que eu comentei há pouco, né? E ver a ruptura que significa em termos de arquitetura em relação ao tecido urbano. Então, esses arquitetos, nessa radical transformação, né, modificam a sua morfologia básica com uma série de edifícios contemporâneos, abertura de espaços públicos, né? Foram abertas dezenas de praças pela cidade. E com esse lado espetacular e cultural, criou-se uma associação entre grandes eventos e reforma urbana, que virou um modelo replicado em várias cidades pelo mundo, que é o que está sendo replicado agora no Rio, como nós veremos a seguir. Isso depois se estende para Berlim. Antes eu queria mostrar como, em parte desse projeto de espetacularização da cidade, na Barcelona incluiu vários projetos de arte urbana, arte pública, né? Aqui, essa escultura do Frank Gehry, ele está executando
essa escultura, essa modelagem, utilizando meios computacionais até então não disponíveis no campo da arquitetura. Ele está fazendo um teste e, a partir do sucesso desse tipo de modelagem, ele vai depois desenvolver o Museu do Bilbao, né, que vamos ver as imagens a seguir. Também aqui, essa é a utilização da arte como uma forma de consenso, né? Então, uma arte que vem justamente para criar esse chamado clima de otimismo, né? de atração de pessoas solventes, né? Segundo essa forma de empreendedorismo urbano. Em seguida, esse tipo de modelo vai também se duplicar em Berlim, na configuração da Potsdamer Platz, né? E nos anos 90 Berlim se tornou o maior canteiro da Europa, né? Tratado como símbolo do Nova Berlim, da Alemanha unificada. Houve a atração de grandes empresas como a Daimler-Benz, a Sony, a Braun Boveri, na compra de terrenos, né, por um preço muito abaixo, e depois na execução de empreendimentos, ganhando, enfim, aí toda a especulação imobiliária envolvida nesse tipo de reforma urbana de Berlim. Essa ideia de planejamento estratégico, ela ficou diretamente associada ao sucesso midiático de marketing de Barcelona. Foi impulsionada por várias agências, como o Banco Mundial, Agência Habitat das Nações Unidas, Conferência Habitat em Istambul. Seus fundamentos associam-se diretamente ao planejamento empresarial, afirmando que as cidades estão submetidas às mesmas condições que as corporações. Nesses termos, articula-se a cidade como negócio, cidade como empresa e cidade como mercadoria. Vender a cidade e seus atributos converteu-se em uma função básica de governos locais, exemplo do que vem sendo feito no Rio agora. A ideia da cidade como empresa transpõe o planejamento estratégico do âmbito da corporação privada, onde nasceu, para o território do urbano, do público. É preciso notar que isso não é novo, né? Pois o urbanismo modernista ele se inspirava na fábrica taylorista com a sua racionalidade, funcionalidade e produtos padronizados, né? E aí a cidade ela era estudada de antemão e submetida ao rigor de um plano geral, a previsão sobrepondo-se à improvisação, né? Os princípios de produção sendo transpostos para o planejamento urbano, no caso modernista. Agora, a cidade, de modo direto, é que é assimilada à empresa. Ela é agente econômico que atua no contexto de mercado e é o mercado que lhe dá a regra para a execução de suas ações. O termo agora utilizado é de gestão urbana. Eu, quando me formei na FAUS, falava em planejamento urbano. Nós éramos formados como planejadores urbanos também. Agora se fala em gestão urbana, que é um termo propriamente empresarial, né? E a acepção estratégica viria da imposição do ambiente de concorrência ou competitividade urbana. As cidades competem por investimento de capital e tecnologia, por novos negócios, na qualidade de serviços, na atração de empregados qualificados, dentre outros fatores. A postulação dos agentes do planejamento estratégico é que este seria o único meio eficaz de enfrentar as novas condições impostas pela globalização à cidade. Daí a expressão cidade do pensamento único, né, que é um título de um importante livro da Otília, em coautoria com a Hermínia Maricato e o Carlos Weiner, né, comentando e fazendo a crítica desse urbanismo mercadológico. Agir estrategicamente é ter como fonte, horizonte o mercado, tomar decisões a partir dele. Nesse urbanismo mercadológico, a intervenção estatal é decisiva, porém voltada para os interesses dominantes do mercado. Ela se move atendendo a interesses dos investidores privados, aos que lideram as estratégias econômicas locais. Daí a definição desses projetos urbanos que vimos anteriormente serem feitos por essas estratégias locais. Daí ser decisiva a ação da parceria público-privada nas intervenções, na definição de objetivos e programas urbanos. Evidentemente, nesse urbanismo, há uma negação da cidade enquanto espaço público, daí o elogio incessante ao consenso em torno dos projetos e iniciativas propostas. Como que esse eixo, né, digamos assim, vai desaguar aqui entre nós. No caso, talvez, evidentemente, que isso está muito presente em São Paulo, mas
termos de produção de arquitetura, ele é mais significativo no Rio. Então, as primeiras iniciativas nesse sentido, na Prefeitura do Rio, ocorrem em 93, com César Maia. Em dezembro de 95, se homologava o Plano Estratégico da cidade do Rio, liderado por empresários e pelo prefeito. Seu modelo era Barcelona, com consultoria catalã. Então, Borrigas, Uriol nos consultou. Sua metodologia insistia nos rituais de participação, utilizando-se da expressiva retórica, vinculando o desenvolvimento econômico e a integração social. O projeto Porto Maravilha está dentro desse plano estratégico. Ele inclui uma enorme área de revitalização portuária e uma série de projetos que nós vamos ver agora. No Rio, a Odebrecht, a OAS e a Nilson Engenharia são as que dominam, as empresas que dominam esse tipo de produção do espaço urbano. Qual foi, lá nos primeiros momentos, nos anos ainda 90, se queria que no Rio ocorresse alguma coisa semelhante ao chamado efeito Bilbao, que advém desse projeto, conhecido projeto do Frank Gehry, que foi lançado em 97. Cascata de 35 metros. Foi orçado inicialmente 200 milhões de dólares, que seriam desembolsados pela prefeitura. Isso resultou numa grande polêmica e uma ação impetrada na justiça, que resultou na suspensão do contrato. Bom, mas a ideia de repetir o efeito Bilbao, de conseguir esse efeito na cidade, ainda estava presente. E ela vai dar um norte para esse tipo de projeto aqui, que é o chamado Cidade das Artes. Então, feito por um integrante do Star System, que é o Christian Putzampar. Originalmente era chamado Cidade da Música, alimentando-se a ideia de que o Rio precisava de um grande edifício para fins culturais que fosse assinado por nome do Star System para funcionar como chamariz. A Cidade da Música, que é o projeto do Porto São Parque para o La Villette, tinha sido inaugurado em 95, como parte dos grandes projetos do Mitterrand também. Esse daqui localiza-se na Barra da Tijuca, uma região que tem sido alvo do mercado imobiliário. Essa imagem mostra bem a localização e as torres que estão sendo feitas ali. Que tem sido alvo do mercado imobiliário a partir dos anos 90, concentrando construções de condomínios fechados, shoppings e torres. O Christian de Porto Sampaio, quando veio para cá e olhou o terreno, ele disse: boa, a Cidade da Música não poderia ser menor que o Carrefour que estaria ali próximo. O Carrefour, vou voltar aqui nessa imagem, na imagem da esquerda, ele está à esquerda aqui, bem em frente à esquerda. Seu desenho remete à arquitetura moderna brasileira, aos palácios de Niemeyer, aqui um pouco da planta interna. Espaços abertos, tipo varanda, em concreto, pilotis. A obra foi iniciada em 2004, foi alvo de CPIs. Foi orçada inicialmente 80 milhões e chegou a 500 milhões de reais. Dá para ver a releitura dos palácios de Niemeyer. O outro projeto, que foi inaugurado também há cerca de 4 meses atrás, 3 ou 4 meses, é o Museu de Arte do Rio, que se integra à Praça Mauá e ao Museu da Manhã, que eu vou mostrar em seguida. Também sob parceria, todos esses, eles são em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Esse aqui está instalado no palacete do Dom João VI, que é esse à direita, tombado, de 1916, e nesse prédio modernista, integrando ambos por essa praça na cobertura. Recentemente eu consegui essas imagens aqui que mostram o avesso, o que é a parte de trás desse projeto. E ali, na foto de cima, vocês podem ver o Pier Mauá e como ele se integra. Então, o que significa, de fato, em termos urbanísticos, falar em projeto urbano, em polos focalizados? É isso. Esse tipo de ruptura que está envolvido. Um outro projeto, também patrocinado pela Fundação Roberto Marinho, é o Museu da Imagem do Som,
situa-se na Avenida Atlântica e propõe um desenho de verticalização no calçadão da Copacabana, com a imagem do museu em forma de percurso contínuo, né? Ele foi um concurso fechado, orçado 65 milhões de reais em 2009. Aqui mostra bem o que significa aquele jogo de linguagem da arquitetura, né, comentado há pouco. A ruptura que significa isso, né, em termos edilícios. E aqui o novo projeto, né, se aquele projeto do Museu Guggenheim não deu certo, esse aqui efetivamente foi o que foi aprovado por Pierre Mauá e está sendo construído agora, chamado Museu da Manhã do Santiago Calatrava, né, vocês lembram uma imagem de um projeto dele que eu mostrei inicialmente. Ele foi lançado em 2008 e apresentado ao público em 2010. Foi pensado para o mesmo lugar onde iria se instalar o Guggenheim. É de iniciativa da Prefeitura, também, né, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, e faz parte da operação do Porto Maravilha. O Porto Maravilha, ele está envolvido com uma série de modificações naquela área, né? Então, ele vai trabalhar mais de recuperação de 4 milhões de metros quadrados. Ele vai refazer, né, toda uma área que pega Gamboa, Saúde, São Cristóvão, Caju, Santo Cristo, região da Leopoldina, Cidade Nova, todos esses bairros. Em algumas dessas áreas, né, onde o gabarito era de até 4 andares, agora se aprovou a permissão de construção de torres de até 50 pavimentos. Sua aprovação foi sendo acelerada, sem discussão pública, e essa operação se estende por todos esses bairros e cerca de 40 mil pessoas estão ameaçadas de despejo violento. Bom, além desse museu, né, aqui vocês podem ter uma ideia melhor da localização urbana, turística, né, que está envolvido nesse projeto. Prevê a construção de esse projeto, né, Porto Maravilha. Construção de uma pinacoteca, um aquário, um museu da manhã, um novo edifício do Banco Central, reurbanização de várias ruas da hora, demolição do viaduto perimetral, que essas vias frontais, né, vão ser demolidas, vão ser substituídas por um túnel subterrâneo. Essa orla vai ser refeita. Esse museu, ele é divulgado como tendo espaços de exposições para ciência e tecnologia, com o objetivo de conscientizar sobre a necessidade de adoção de atitudes ecológicas. Um dos seus motes é a sustentabilidade. É demais, né? É demais. É triste. Eu acho que eu jogava, não sei, eu tenho uma dúvida se a senhora tem que ter curso desde Congresso Internacional de Arquitetura, da parte financeira, a cidade de modernista, e quando vem caminhando, eu não sei, eu acho que começa a pensar se foi algo positivo essa... Não foi. De forma alguma. Foi uma coisa terrível, porque, né, tudo bem, a gente entende que foi uma reconstrução naquele momento, não se podia mais pensar no urbanismo anterior a isso, mas... E aí nós chegamos nisso. E o preço social disso? Não, eu só estou falando nesse sentido do termo social, porque eu também sou urbanista. E quando eu vejo isso, eu estou me segurando aqui para não sair, porque eu entendo que por que eu parei de trabalhar com o urbanismo. Eu cheguei a atuar em algum desses projetos do Rio de Janeiro. E é uma tristeza terrível ver isso. Estão fazendo com a cidade. E essa arquitetura, que a senhora bem coloca, não pode se chamar de arquitetura, infelizmente. É a construção do drywall, né, para as camadas populares. Porque daí para cima é essa espetacularização terrível que nós todos colegas estamos tendo que assistir. Eu participei da exposição do Duval
Você participou? Muitos colegas foram contra. Eu acho que tem uma colega, a Nina Raba, que tem toda uma vida de estudo da região portuária. E aí entram esses projetos. Eu acho que é um descaso, sabe? Que, desculpa essa intervenção. Não, mas eu acho. Mas eu, como arquiteto, como urbanista, eu me irrito profundamente com o que está sendo feito em termos de arquitetura no mundo, porque essa passagem pelo mundo é horrível. E o pior é importar esse modelo para o Brasil, sabe? E nós todos compactuando com isso. Outro dia eu fui na FAO, eu também fui formada no planejamento urbano. E hoje, dentro da FAO, essa disciplina acabou de ser mudado o nome. E eu fui ver o programa, não se estuda mais urbanismo, se estuda questões localizadas de São Paulo. Mas é aí que é. Eu não entendo isso. Eu não sei onde é que está a nossa categoria, sabe? Desculpa. Não, mas é justamente esse debate que... Eu fui mudar de profissão, eu me decepcionei profundamente, a minha visão ligada ao urbanismo era extremamente social, e agora essa mercantilização criminosa. Eu tenho vergonha disso. Em 2012 eu fui no Rio e fiz questão de ir. Pela segunda vez, aquele em Ipanema, aquele se chama, eu esqueci agora, aquele elevador lá que fizeram, isso é toda a comunidade dali, né? Está sendo todo mundo expulso. Está sendo expulso. A senhora falava da Sandra que tocou fogo no Morro do Pico, agora isso não é que, aliás, é melhor no Botafogo, que é esse ganho de dinheiro. Um absurdo. Não, é um absurdo. Mas a população é todo mundo, nós, como profissionais, somos cúmplices, mas toda a população brasileira é. Então, mas eu acho que é importante a gente debater isso. Né? E aqui eu acho que poder falar disso, poder levar a sério essa crítica, porque é uma forma de contraposição a isso. E eu acho que isso tem que ir só ampliando. Não é possível, não é possível. Não, mas eu concordo com você, e eu estou falando no sentido de que é isso mesmo, é para firmar uma posição em relação a isso. Primeira vez que eu tenho participado do debate, primeira vez que eu vejo alguém fazer uma crítica ao que está acontecendo na rua. Mas olha, eu vou te falar. Estamos na FUFELESH. Se você for lá na FAO, Eu sei disso. tem gente da FAO aqui, não tem? Então, não falo sozinho. Aqui a gente tem campo crítico. Que bom, né? Bom, então esses projetos são emblemáticos do exercício do urbanismo como uma realização e valorização do valor e simultaneamente como ferramenta de expropriação. Áreas abandonadas ou empobrecidas, agora relocalizadas nos trajetos dos alvos de investimentos imobiliários, tornam-se novos espaços para a valorização do capital. Desponta ainda com mais gravidade a inserção crítica de vastas populações urbanas nesse processo de apropriação do espaço. Não importa quanto tempo estejam ali, que ficam em posição ainda mais vulnerável quando as localizações em que se encontram passam a ser reivindicadas por grupos econômicos para a realização da rentabilidade. Eu encontrei esse mapa que eu achei excelente, né, feito pelo pessoal do IPUR, que mostra um pouco a remoção das famílias, né? Veja que elas estão em localizações mais litorâneas e como elas são mandadas lá para o miolo, né? Lá para o fundo. Que são regiões justamente onde estão sendo feitas aquelas casinhas, tipo Minha Casa Minha Vida, que eu mostrei nos imagens iniciais, né? Onde é a produção de não cidade, né? É construção de edificação, mas produção de não cidade. Bom, em algumas cidades tem havido movimento de resistência, inclusive acionando o Ministério Público e defensorias, para se contraporem aos prejuízos sofridos pelos mais pobres, né? Mas, evidentemente, sob enorme descompasso de forças em relação ao governo, empresários e mídia. O que, em julho, eu
soube é que agora esse mesmo tipo de pensamento vai para Niterói. Isso vocês já sabiam? Tudo é possível. Só que aqui, veja que coisa. Aqui o projeto foi encomendado para o Odebrecht. Olha que maravilha. Viu qual foi o passo que foi dado? Incrível. Então, vamos ver. Olha lá, o que o Odebrecht está propondo? Eles vão reconfigurar o centro histórico, né, de Niterói. E aqui vocês podem ver, então, olha lá, as torres, né, que estão sendo aprovadas. Toda essa parte litorânea, né, nas torres, isso é tudo a ser feito, né, gabarito novo, né, todos eles ampliados, gabaritos inicialmente de 7 andares, agora vão para 16 e coisas desse tipo. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, há um tipo de instrumento urbano chamado CEPAC. CEPAC, que é um certificado que quem compra, o empresário que compra, ele pode construir acima do gabarito aprovado. Então, todas essas torres estão baseadas na venda desses CEPACs. Aqui, vejam lá o projeto central. A praça, abrindo, desculpa, eu consegui aqui. A reconfiguração da marina, né? E eu acho que agora isso mostra também, né, essa tendência que a gente está vendo. Claro que agora com a mudança que houve na prefeitura, me parece que o projeto Nova Luz, que tem a mesma ideologia, a mesma diretriz, foi interrompido. Mas essa ideia de que você dá o projeto já para as firmas, né, que vão ser aquelas executoras, é um novo passo, né, que está sendo dado nessa lógica. E aqui eu trouxe para vocês também um documento que eu consegui recentemente, já de julho, vejam lá, encaminhando esse tipo de projeto da Câmara Municipal para aprovação do projeto. Para finalizar essa parte da arquitetura, eu quis trazer 2 exemplos, não poderia deixar de comentá-los, né, no título Estética e Cidade. Os 2 ligados à cultura, aqui em São Paulo, em que o papel da cultura tem absolutamente o papel oposto. Né? Então, o primeiro é esse, não sei se alguns conhecem, mas essa enormidade, né, que é a construção desse Templo de Salomão, está sendo feito no Brás, enormemente, né? Agora vocês vejam aqui a escala em que ele está trabalhando, mas o que me interessa é, na linha do que eu venho falando, como investimento imobiliário. Né? Então vejam o que é na foto superior, como é que é o entorno, né? E como ele vai se apropriar desse entorno, né? Quanto valorização imobiliária e renda fundiária, evidentemente. Né? 235 milhões, isso está disponível na internet, né? Isso equivale a 47% dessa obra. Isso vai para além de $500 bilhão. Vai para além de $500 bilhão. Eu estou falando em doações de fiéis, né? Aqui, vejam, eu fotografei para mostrar para vocês como é que é o tipo de arquitetura que está no entorno imediato. Né? Para ver que certamente essa arquitetura, toda essa malha vai ser reconfigurada, né, em função e também reapropriada. Né? Se já não foi previamente comprado, essa informação eu não tenho, não está disponível. Mas eu diria que sim. Eu diria que sim. Se eu puder lançar hipótese, eu diria que sim. Eu acho que eles já se apropriaram desses terrenos. Né? E por fim, eu não tinha como deixar de comentar o que está ocorrendo no Teatro Oficina. Né? Aí sim, então uma importância cultural enorme que tem esse lugar, né? E que o Condefat, eu acho que isso vai ser revertido pelo tipo de reunião que eu andei presenciando. Tenho a impressão que eles vão reverter, mas aprovaram, né? Incompreensivelmente aprovaram um projeto desse tipo, dessas torres,
em que vocês veem que a arquitetura do Oficina mesmo, ela, nessa imagem superior, ela é o avesso de tudo isso que a gente vem falando. E, no entanto, a importância cultural dele é incomparável, né? E aprovar essas torres ali, nesses terrenos, né, vejam a dimensão dos terrenos, realmente iria arrebentar com o Teatro da Oficina. São os dois terrenos, esse que fica embaixo aqui do lado direito e o terreno de estacionamento, né? Parece que por uma reunião que teve lá no teatro há poucos dias, uma das hipóteses é que esses terrenos sejam comprados ou pelo federal, né, ou trocados. O Silvio Santos aceitaria a troca, e aí então tudo seria destinado ao Teatro da Oficina, né? Seria a melhor solução, né? Mas do ponto de vista da relação entre cidade, cultura, arquitetura, né, acho que essas duas situações, né, ambas inteiramente voltadas para as pressões do mercado imobiliário, mostram bem em que termos a arquitetura está sendo pensada hoje em dia, né? Eu achei bastante significativo que isso fosse incluído aqui no nosso percurso. Com isso, eu terminaria então esse breve percurso aqui sobre o primeiro eixo e comentaria com relação ao segundo, né? Então, intervenções urbanas que se contrapõem abertamente a essas políticas dominantes, né, hegemônicas. Eu escolhi essas duas, ambas ligadas, né, associadas à região da Luz. Eu não sei se... acho que por bem seria útil eu retomar algumas informações da região, dos projetos ali que foram sendo efetivados, né, ou propostas do governo, para que fique mais clara o tipo de pressão social que está envolvido no terreno desses dois projetos aqui, dessas duas intervenções. Essa primeiro, da ocupação do edifício Prestes Maia, que a própria ocupação ocorreu de 2002 a 2007. Né? Essa ocupação tornou-se uma referência da resistência à falta de habitação social no centro e às constantes iniciativas do poder público de expulsão das classes mais pobres dessa região, a despeito do enorme índice de edifícios vazios e abandonados ali há vários anos, e com altas dívidas municipais. Nos anos 90, um dos principais projetos de renovação urbana para o centro foi o projeto Luz Cultural. Né? Agora, aquela região, nos anos 2000, né, passava por novas tensões com a aprovação do instrumento urbano da concessão urbanística, em conjunto com o Plano Diretor Estratégico de São Paulo em 2002. Esse instrumento, ele autoriza, por meio de licitação, que uma concessionária execute obras de urbanização, obtendo remuneração mediante a exploração de terrenos e edificações resultantes e destinados ao uso privado. Além disso, ele também responsabiliza a concessionária pelo pagamento de qualquer indenização ou desapropriação necessários para a execução desse plano urbanístico, né, autorizado pelo Poder Municipal. Mas aqui está um problema também. Né? Trata-se de um mecanismo controverso, pois dá margem que a desapropriação, né, que é um instrumento legal previsto para ser usado apenas em caso de utilidade pública ou interesse social, possa ser utilizado para gerar lucros para uma empresa privada, no caso a concessionária. Esse instrumento ele foi apropriado pela Prefeitura na proposição agora do projeto Nova Luz, que foi aprovado em 2005, que envolvia a desapropriação de quase 90 imóveis para a construção de edifícios comerciais de empresas interessadas em se instalar na área. Depois à frente, o segundo trabalho artístico, vocês vão ver várias imagens dessas casas que foram desapropriadas e derrubadas. E os desenhos do novo projeto, Nova Luz, mostravam bulevares no estilo do modelo de Barcelona. Evidentemente, as tensões políticas a respeito do centro aumentaram consideravelmente contra isso desde o início da década, provocando novas mobilizações. Uma delas foi justamente esse grupo, né, Coletivos de Arte, que mobilizou
ele se mobilizou para apoiar os ocupantes. Foi a primeira vez que isso ocorreu na cidade, dando suporte a uma luta política por habitação no centro. Essa aproximação entre coletivos de arte e o movimento social foi inédita. Nessa conjunção, em 2003, houve uma exposição de arte com cerca de 120 jovens, artistas organizados via rede, contatos, chamado Arte Contemporânea no Movimento Sem Teto do Centro. Entre 2005 e 2007, se formou uma colisão chamada Integração Sem Posse, que durou até pouco tempo após a desocupação do prédio, que foi em 2007. E eles organizaram várias ações artísticas, um blog que tem muito material. E todo esse material que eu vou mostrar aqui está disponível publicamente. Aqui eu trouxe algumas imagens então, que eu selecionei de alguns trabalhos que foram feitos aqui pela Mariana Cavalcante, fotografando os ocupantes e seus sonhos, e disponibilizando isso nos espaços internos. Aqui intervenções do Celso Giptar, aqui fazendo referência a essa integração sem posse, mas é uma gravura, para onde vão as 486 famílias. O Túlio Tavares, o Thiago, isso está tudo no blog dele, mas aqui esse trabalho do Thiago Judas quis gravar a presença dos ocupantes na própria arquitetura, que isso ficasse gravado ali, não de maneira efêmera, mas ficasse parte da própria arquitetura. Aqui uma movimentação que se deu num dos momentos de grande tensão, porque eles sofreram vários momentos que quase foram despejados, até que isso ocorreu de fato em 2007. E aqui, acho que aqui mostra bem, a inversão, o monumento da segregação, isso mostra bem a mudança de mudança simbólica, que estava sendo processada por intermédio desse tipo de ação artística, estética e de movimento social em relação àquele projeto. Nas polêmicas e contradições envolvidas nesse conjunto de trabalhos, houve ganhos e equívocos que foram bastante discutidos na época pelos próprios artistas e continuam em aberto, sendo por ele repensados. Recentemente mesmo eu vi um mestrado do Sebastião de Oliveira Neto, um dos integrantes, e que, tendo participado então, de todo esse movimento, ele pôde pensá-lo por dentro e mostrar bem algumas contradições, equívocos e ganhos que ocorreram a partir daí. Entre os ganhos, houve, primeiro, a ampliação da visibilidade pública daquele conflito urbano, envolvendo no conjunto mais de 2.000 pessoas. A multiplicação dos focos de atenção dados à ocupação, envolvidos na disseminação via rede. A conjunção inédita na cidade de coletivos de arte para tal finalidade. E a aproximação entre artistas e movimento social, algo em comum na cultura local e na história da arte urbana da cidade. A potencialização de múltiplas formalizações estéticas, como amplificação de modos de contradiscurso e resistência. A tentativa de ampliação das fronteiras de produção do comum, posta em pauta pelos ocupantes que na cidade oficial não são contados. Bom, a despeito da audaciosa e internamente contraditória, a situação Prestes Maia, como ficou conhecida entre os artistas, buscou transitar a contrapelo dos processos de distribuição social que tem marcado esses processos urbanos aqui comentados, estampando-se como resistência no campo simbólico, estético, um modo de verificar o axioma político da igualdade. E aqui eu estou me referindo a toda a filosofia do Jacques Rancière. E por fim, eu queria então mostrar esse trabalho chamado Cidade de Luz, uma investigação-ação, que foi feita pelo coletivo Política do Possível em 2008. Aqui vocês veem o perímetro daquela região da luz, do projeto Luz, que eu comentei há pouco. Aqui eles... um dos ganhos desse trabalho é que eles realmente fizeram, foi um trabalho demorado, isso demorou quase um ano, o envolvimento envolveu várias reuniões com moradores locais, com vários atores,
né? Fizeram uma enorme, aqui, peguei um trecho, né, de alguns dos grupos envolvidos, né, e de ações, demolições, limpeza urbana, enfim, secretarias. Eles tiveram realmente fizeram uma leitura institucional, transversal, muito sofisticada, né, de todos os envolvidos. E parte do trabalho, né, evidentemente, estava voltado para essas reuniões, e parte para a produção de um material como esse, né. Aqui está um documento que eles chamaram Secretaria do Estado do Confinamento, em que aqui o resultado ele é um documento, mas ele também gerava, né, aqui um tipo de grafia, né, que eles iam colocando abaixo da grafia oficial, que eram esses elementos vermelhos, né, onde se indicava todos os locais que tinham sido interditados e que depois foram demolidos, né, a esse que eu me referi há pouco. E embaixo, né, digamos assim, vinha o coletivo artístico e colocava a Secretaria do Estado do Confinamento, né. Então, dando um nome, né, para essa política urbana, explicitando o tipo de violência que está sendo impetrado pelo Estado na região, né. Aqui já mostra o terreno limpo, né. E aqui a preparação de um outro movimento, né, também fez parte dessa intervenção, em que eles fizeram uma caminhada, né, cidadãos mobilizados pelo Fórum Centro Vivo, o Grupo Político do Impossível, realizaram na quinta-feira, 15 de maio de 2008, uma caminhada coletiva iluminada pelas ruas do bairro da Luz, em São Paulo. A ação simbólica teve como principal objetivo promover o encontro entre diferentes pessoas que vivem, atuam ou pensam a região, como comerciantes, grupos artísticos, movimentos sociais de luta por moradia, moradores em situação de rua, que são muitos ali, né? Urbanistas, educadores, defensores de direitos humanos. A caminhada foi uma ação crítica de valorização do bairro da Luz, estigmatizado pela propositada construção da imagem-ideia de Cracolândia. Pessoas iluminadas com velas, colares de LEDs, luzes de bicicleta e lanternas, caminharam da Estação da Luz, no centro de São Paulo, até a Rua dos Busões. Aqui essa fragilidade dos elementos interessa muito, né? Se contrapondo a toda a truculência da política urbana, né? Aqui já tem algumas cenas da caminhada ocorrendo, e até eles depositam todas essas luzes frágeis, né, todo aquele terreno que foi demolido, né. Aqui é o tipo de arquitetura que estava prevista para ocupar essa área. E o resultado aqui dessa ação coletiva, né, mostrando, vocês veem que tem um pouco uma atmosfera de velar alguma coisa, ao mesmo tempo que é também uma constelação, mas ela também tem esse aspecto do velar da morte, né, de toda uma cultura urbana que está envolvida nisso. E eu finalizo, então, essas duas intervenções que me parecem bastante significativas, né, do tipo de resistência, de como operar essa ação estética com um forte vínculo político, né. Eu selecionei esse trecho aqui, que eu acho bastante significativo, desse trabalho publicado por eles, né. Não à toa acreditamos ser a construção simbólica nosso lugar de resistência, pois ela tem a potência de interferir na narrativa social, de gerar, por mais mínimos que sejam, deslocamentos na configuração estabelecida do possível, é uma intervenção na comunicação. Quer dizer, eu acho que aqui mostra bem a síntese, né? Quer dizer, é uma luta no campo simbólico, uma luta nas disputas dos significados urbanos, né? E que é feita a partir de uma análise pormenorizada desses processos urbanos, né? Um tipo de ação artística que ela está muito enraizada e muito ciente dos processos urbanos e políticos que estão ocorrendo, e ela se toma isso como matéria-prima para ela se fazer isso efetivar. Acho que isso também, para a gente pensar um pouco sobre a arte urbana e a arte contemporânea, é muito rico. Por fim, eu só gostaria de mostrar, né, já que tem um tom de aula aqui, a bibliografia com a qual eu trabalhei, os livros da Otília, recente, né, Berlim e Barcelona, dos imagens estratégicas, o que eu comentei, A Cidade do Pensamento Único. Há também um livro dela sobre chamado China, que
pega toda essa produção que eu comentei inicialmente e vai fundo do solo chinês, né? O do Rencurras, que é The Great Beautiful War. Esse texto, esse título dele, na verdade, é uma ironia, né? Porque The Great Beautiful War é a tradução de um programa que ocorreu em 1958 na China, quando se tentou, 4 anos antes, né, eles tinham tomado todas as propriedades privadas, né? E em 58 eles tentaram esse programa, que era uma forma de unificar toda a produção industrial e agrícola para tentar conseguir uma produção que conseguisse um abastecimento em massa. Não deu certo, né? Então, The Great Leap Forward marca na história chinesa um fracasso. O Rencurras, olhando para o tipo de produção e de virada que ocorre para lá, né, ali a partir dos anos 80, dá o mesmo nome, só que agora com essa ironia, né, que The Great Leap Forward, na verdade, é o grande salto à frente, mas segundo a lógica capitalista e com a produção de vida urbana e cultura dentro um pouco dessa linha que a gente viu. O coletivo, esse Cidade Luz, do qual derivou um livro mesmo, né, que está disponível também gratuitamente na internet. O Harvey, como eu disse, me parece um dos autores incontornáveis, mais importantes para estudar a urbanização contemporânea, o Jameson, o Lyotard, e o André Mesquita e o Sebastião de Oliveira Neto, que são dois pesquisadores, o André aqui da FEFELESH, né, na área de História. Essa pesquisa dele em Surgências Poéticas é enorme o trabalho, é muito bem detalhado, né, pegando todo esse campo de ação coletiva e coletivos de arte nessa década, nacional e internacionalmente. E o Sebastião especificamente voltado para a ocupação Prestes Maia, né, e que eu acho que um dos grandes trabalhos, como eu comentei, é que ele foi um dos artistas, né? Então ele pega por dentro, né? Ele não fala a partir de uma exterioridade, mas ele foi capaz de entender essas contradições como participante. Bom, dessa forma eu concluo e agradeço a atenção de vocês.